No dia de hoje eu venho mostrar-vos um hino à honestidade na CNN, à honestidade intelectual, à seriedade de comentário, e João Marcos de Almeida está novamente de parabéns. Não concordamos em tudo, é óbvio, e está tudo bem, não temos que concordar em tudo, mas no dia de ontem fez um comentário de tal maneira sério que Sérgio Sousa Pinto e Maria Castelo Branco estavam azuis, estavam a mudar de cor, estavam lilazes ou alguma coisa do género, e portanto eu venho mostrar-vos este comentário espetacular. A imagem está espelhada por uma questão de não ter este vídeo mandado abaixo. Alguns gráficos vão aparecer ao contrário na imagem, é de propósito, mas vão ouvir os números que estão nesses gráficos e eu depois também vou explicar. Portanto, se virem a imagem trocada, não é um erro de edição, é mesmo por uma questão de defesa do canal do ponto de vista de direitos de autor. Vamos ouvir este comentário e fazer também uns breves comentários. O primeiro ponto, o Governo e o Chega não são contra a imigração. Vamos pôr as coisas como elas. Não é contra a imigração, desculpa. Eu já ouvi. Aliás, o André Ventura disse numa entrevista em que tu estavas, eu também estava, que ele não é contra a imigração. É contra a imigração ilegal e contra a imigração descontrolada, que não é contra a imigração tout court. Eu ouvi. E vocês também devem ter ouvido. Estavam na entrevista, eu apenas assisti na televisão. Ele disse isso, e não foi a primeira vez que disse várias vezes. Ele é contra a imigração ilegal e contra a imigração descontrolada. Agora... E o que é a imigração controlada? A imigração controlada é o que deve ser. É haver imigrantes de acordo com as necessidades do mercado laboral em Portugal. A imigração controlada... Defende, por favor, André Ventura. Nós daqui a bocado vamos ver uns gráficos que assim que a direita se vai enterrar, mostra o problema. A direita não se vai enterrar, quem se vai enterrar é a esquerda, não tenho a mínima dúvida. A direita democrática vai se enterrar a continuar a proteger o Chega. Em relação a este ponto da imigração, mas estás completamente enganada, como sempre pelos resultados eleitorais. Então, mas vamos ver. Sim, podemos ver. Vamos ver pelas sondagens que agora o Chega está a ultrapassar o PSD. Talvez não vai levar a lado nenhum, mas isto é um debate. Eu adoro esta disponibilidade democrática da Maria Castelo Branco quando ela diz: defende lá o André Ventura. Opá, eu adoro isto. Maria Castelo Branco está basicamente a dizer: João Almeida, tu podes defender partidos, tu podes defender formas de estar, mas é do Partido Socialista para a esquerda, porque mesmo o Partido Socialista já é à direita demais, não é, Maria Castelo Branco? Se for o LIVRE, o Bloco, o PCP, está bem. O PAN já é difícil, porque o PAN coligou-se com o PSD na Madeira, portanto, isso tem a sua dificuldade. E, aliás, vai em coligação para Sintra, vai o PAN, a Iniciativa Liberal, e o PSD, o Marco Almeida, a coligação Panil, como diz a nossa Rita. Mas, enfim, João Marcos de Almeida, tu podes defender partidos. Agora, à direita do PS, ou até mesmo o PS, isso aí já é complicado. Maria Castelo Branco, vamos lá também ser honestos. Há posições, como vai ser visto em alguns países nórdicos, de partidos de centro-esquerda mais duras do que esta lei de estrangeiros que vocês andam a choramingar nas televisões portuguesas há imenso tempo, a dizer que isto são formas de fascismo e de extremismo de direita. Ganhem vergonha na cara. Honestamente, este senhor que aqui está, João Marcos de Almeida, que é um homem de direita, é um homem que se calhar com que eu não me identifico tudo, eu tendencialmente identifico-me com a questão da direita radical. É uma forma de estar, do meu ponto de vista, que eu considero com que me identifico. João Marcos de Almeida talvez esteja à minha esquerda, acho que é justo dizer isto, mas é uma pessoa honesta. É uma pessoa honesta. E Maria Castelo Branco, houve uma defesa de um comentário que a própria não tem como provar, porque ela diz: o Chega diz que é contra a imigração. Eu, se fosse moderador deste debate, se fosse um Anselmo Crespo, coisa que não sou, porque eu ao menos tenho alguma honestidade intelectual, Anselmo Crespo, se fosse um bom moderador, dizia assim: Maria Castelo Branco, então, mas onde você está a mentir? João Marcos de Almeida diz que o Chega não é contra a imigração. Tu dizes que é e dizes que ouviste o Chega a dizer isso. Prova o que disseste. Devia dizer isso. E iam ver Maria Castelo Branco aos papéis, porque o Chega nunca disse que era contra a imigração. Esse é o ponto. E eu também não sou. Não sou contra a imigração. Acho que a imigração tem que ter números razoáveis. Acho que qualquer pessoa, legal ou ilegal, se não respeitar a nossa cultura, tem que voltar ao seu país, tem que estar a trabalhar e tem que estar absolutamente assimilados. Tem que se adaptar culturalmente. Não estão disponíveis para o fazer. Vão voltar ao seu país. É que é mesmo isso. E os números têm que ser razoáveis. Portanto, os critérios são relativamente simples de compreender. E a cor de pele não é um dos critérios, Maria Castelo Branco. É importante que isto se diga. Não tenho ódio a quem tenha uma cor de pele diferente da minha. Esse nunca foi o ponto.
Números razoáveis, não podemos ter a substituição populacional do povo português em cima da mesa. Se há imigrantes a crescer a uma velocidade que os portugueses não crescem, temos um problema. Esse é o primeiro ponto. Adaptação plena. Estas pessoas têm que se adaptar à cultura se querem cá estar. Se não estiverem de forma plena adaptados, terão que voltar ao seu país. Não há cá burcas em Portugal, não há burcas nos transportes públicos, não há bandeiras da Palestina no Castelo de São Jorge. Isso acabou. Têm que meter isso na cabeça. Estamos num país diferente. Esse país manifestou-se nas urnas consecutivamente e deu um crescimento ao Chega. A cor da pele não é um critério para se expulsar pessoas, no meu entender. Acho que temos que ter números razoáveis, porque a subsistência do povo português não pode estar em causa. Acho que temos que ter a nossa cultura plenamente assegurada. Enfim, acho que não é nada de irrazoável dizer isto. Quer Portugal dos portugueses, não é propriamente estranho dizer isto. Não há cá burcas na rua, têm mesmo que ser proibidas legalmente, é o meu entender. E, portanto, assimilação, números razoáveis que não coloquem em causa o povo português, a nossa identidade e caracterização das nossas ruas e necessidades do mercado de trabalho que possam ser eventualmente preenchidas. Sim, sem dúvida nenhuma, com alguma imigração, mas com números razoáveis, com limites quantitativos claros que não coloquem em causa a existência do povo português. Não me parece difícil de compreender, não me parece que tenha discriminado seja quem for, acho que é absolutamente razoável o que estou a dizer. Portugal é dos portugueses e tem que continuar a ser. Lamento imenso. Ou melhor, não lamento coisíssima nenhuma, isto é uma força de expressão, como compreendem. Mas vamos ouvir o resto. Eu acho que para a posteridade, depois o João pode me dar razão. Deixa o João terminar, porque senão não vamos ter tempo para ir ao resto. Diz, João. Portanto, nem a AD nem o Chega são contra a imigração em si. Sim. Querem regular a imigração. Claro. Querem regular a imigração. Aliás, não ficou nada claro. A opinião dele e a opinião dele. Ficou claro o ponto dele. Não, mas é que não são contra a imigração. Querem regular a imigração, que aliás é muito estranho. A esquerda quer regular tudo menos a imigração. A esquerda regula tudo o que possa, tudo o que seja uma pessoa começa um negócio, um café, quer logo regular. Querem regular tudo, menos a imigração. A imigração é que não precisa ser regulada. E a percepção das pessoas é a seguinte: eu compreendo o que o Sérgio diz. E obviamente que eu sei que a imigração é necessária para a economia portuguesa. Mas a maioria dos portugueses o que sente é o seguinte: há mais imigrantes, os impostos aumentam. Portanto, não sei o que é que os imigrantes ajudam em relação à carga fiscal. Porque o aumento dos imigrantes não leva à diminuição da carga fiscal. O aumento dos imigrantes não levou ao enriquecimento do país. Pelo contrário, como se estava a dizer no caso do mercado de habitação, tem havido um empobrecimento. A classe média cada vez está mais baixa. Tem havido um empobrecimento relativo do país. Portanto, os portugueses que estão em casa não percebem, sinceramente, não percebem. Tirando empresários do setor do turismo, a maioria dos portugueses não percebe em que é que os imigrantes estão a beneficiar a economia portuguesa. Posso-vos garantir. E para os portugueses... Mas tu podes fazer pedagogia, podes explicar a taxa de crescimento portuguesa e espanhola. Eu adoro... Desculpem-me rir, mas eu lamento. Podes fazer pedagogia. Sérgio Sousa Pinto. Com todo o respeito que tenho, porque honestamente tenho respeito pelo Sérgio Sousa Pinto. Caramba, se a qualidade de vida dos portugueses estivesse a melhorar a olhos vistos, tínhamos que explicar-lhes essa melhoria? Ou os portugueses percebiam que tinham acesso ao Serviço Nacional de Saúde que outrora não tinha? Ou os portugueses percebiam que tinham mais dinheiro ao fim do mês no bolso porque a carga fiscal estava mais baixa? Ou os portugueses percebiam que não tinham que largar quase 1,80€ por cada litro de gasolina, dependendo da zona onde estão no país? Acham que as pessoas não iam perceber? As pessoas não iam perceber que têm vagas nas creches? As pessoas não iam perceber o normal funcionamento dos serviços públicos? Mas acham que as pessoas comem gelados com a testa? As melhorias que esta gente, na bolhinha televisiva, por baixo de um ar-condicionado de fatinho e gravata, dizem que acontecem, não têm materialização na vida das pessoas. E por isso é que as pessoas têm um voto também de protesto, porque também o é. E as pessoas não devem ter medo de votar como forma de protesto. Qual é que é o problema? Há algo mais legítimo em democracia do que dar-se o sentido de voto que se quer a um boletim consoante a vida prática das pessoas? Porque é que exportamos jovens massivamente como percentualmente só países em guerra em que fazem? Alguém acha razoável que um país com 10, 11 milhões de população residente e outras tantas e mais fora do país tenha 70 mil jovens a sair anualmente? 70 mil jovens! 65, 70 mil, 75 mil, anda em torno destes números, anda neste intervalo. Alguém acha isto razoável?
Vocês têm noção da quantidade de postos de trabalho que estamos a perder, de pessoas qualificadas que poderiam estar a descontar neste país? Têm noção de quanto é que uma pessoa qualificada, dependendo também da área, poderia estar a dar a ganhar a este país, não só com o seu conhecimento técnico, mas também com os descontos de um salário mais elevado? Têm noção disso? Alguém põe em causa que as pessoas, enfim, quando estão lá fora, estão a fazer os mesmos trabalhos, mas fazem-no porque ganham melhores salários? Os portugueses agora de repente têm medo de partir as unhas? Deem só respeito. Temos 900 anos de história, por amor de Deus. Podemos nos dar ao respeito por uma vez na vida e dizermos que este país só existe por causa dos portugueses? Sem portugueses é que não há Portugal. Metam isto na cabeça. Alguém que diga isto uma vez na vida. E portanto, obviamente que eu fico incomodado com isto, porque João Marques de Almeida faz estes brilharetes e é o único. Isto não se passa nas televisões portuguesas. E portanto, e diz a Raquel Varela, diz com muita frequência, mas as televisões portuguesas não devem dar espaço a todas as opiniões. Então quais é que são as opiniões a que devem dar espaço, Raquel Varela? É as que a Raquel Varela gostar. É do PS para a esquerda. É isso. Por amor de Deus. Por isso é que é preciso bater palmas a João Marques de Almeida e ocasionalmente também a Sérgio Sousa Pinto, porque são pessoas honestas. Mas isto, que é o que os portugueses sentem, não é dito nas televisões portuguesas. Ricardo, onde é que ela faz a pedagogia que quiseres. O que eu estou a dizer é o seguinte, a maioria dos portugueses considera que há um problema com a imigração. Como vamos ver, podem pôr os gráficos que eu trouxe. O João tem 3 gráficos para mostrar. E esse é o problema central. Quer dizer, as pessoas podem estar aqui... Está aí o primeiro? Aqui está Queres contextualizá-lo, João? Só para percebermos o que é que estamos a ver. Foi um estudo que apareceu no Financial Times há cerca de uma semana e que basicamente mostra a diferença entre a posição da classe política e da população em geral em alguns países europeus em relação a uma questão muito específica, mas que também possivelmente acontece noutras questões que tinham a ver com a imigração. Em que se vê, por exemplo, isto é em todos os países, vejam a diferença entre a população em geral acha que os imigrantes devem ser obrigados a adaptar-se aos costumes do país, 87% no Reino Unido acham que sim. Só 47% dos políticos é que acham que sim. Na Alemanha acontece o mesmo, está ali o coisa dizer CNN, mas os políticos é 33% e o público é 75%. Vamos continuar. O segundo quadro tem mais 2 países. Exatamente. Que são, neste caso, Portugal... Não, isto era o terceiro quadro. Este era o terceiro, mas olha, ficamos já com Portugal. Olha a diferença em Portugal. Os políticos, 82% dos políticos têm uma posição completa, quer dizer, se virmos, há uma diferença entre 72% da população e 18% dos políticos. Isto é um ótimo ponto que João Marques de Almeida faz, precisamente para explicar que os políticos em Portugal, e isso não acontece em todos os países da Europa, há, aliás, populações bastante satisfeitas com a situação da imigração e que se gabam disso e que às vezes nem têm vidas particularmente ricas do ponto de vista material e financeiro. Falo, por exemplo, da Hungria, mas a população da Hungria está bastante satisfeita com a gestão da imigração no país. É verdade. Às vezes não estão satisfeitas com as condições económicas, mas caramba, nós estamos? Eu pergunto e diz-se, mas nós precisamos de imigração massiva, de uma substituição populacional para manter este país a funcionar do ponto de vista económico. Expliquem-me a Polónia. Há alguém que me explica a Polónia. Como é que tem um crescimento tão promissor? Como é que é um país tão promissor e não tem uma invasão de imigrantes? Caramba, como é que conseguiu sem o enriquecimento cultural de algumas pessoas que vêm, nomeadamente, do Sudoeste Asiático, não é? Dá que pensar. Acho que era uma reflexão que deveríamos todos fazer e, portanto, eu só tenho que dar uma salva de palmas a João Marques de Almeida. Honestamente, acho que falou por mim. Acho que falou por vocês e pela primeira vez em muito tempo as televisões portuguesas tiveram espaço para alguém que não acena com a cabeça que sim a 1,5 milhão de imigrantes. Para alguém que não diz, isto está tudo porreiro, a vida é boa, isto corre bem, corre-vos bem a vocês. Corre-vos bem a vocês que não levam com a vida prática da pessoa comum. Portanto, obrigado, João Marques de Almeida. Honestamente, às vezes não vamos concordar, eu não concordo com tudo com João Marques de Almeida. Eu, tendencialmente, aliás,
Até segundo algumas pessoas que leram um artigo qualquer no Expresso, há pessoas que dizem que eu fui mencionado, o Senna até fez um meme, eu não sei se fui mesmo mencionado, se não, mas para o caso também é irrelevante, do Expresso dizer que há para aí uns influencers de extrema-direita, uns bandidos, e o Senna fez um meme no Instagram e eu estava lá. Não sei se fui mencionado, se não, mas para o caso também não interessa. E portanto, eu tendencialmente identifico-me com a caracterização de direita radical, uma forma de estar pós-liberal, digamos assim. Mas caramba, João Marcos de Almeida, obrigado. Obrigado porque disse isto na televisão portuguesa. Alguém o disse, por amor de Deus. E portanto, eu fico feliz por estes rasgos que, enfim, há pessoas que podem considerar bom, mas é insuficiente, devia-se dizer mais qualquer coisinha. Epá, está bem, mas foi dito na CNN Portugal, contra a vontade de Anselmo Crespo, contra a vontade de Sérgio Sousa Pinto, contra a vontade de Maria Castelo Branco. E foi dito. É verdade. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.